Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus amados irmãos, é mais uma oportunidade de nós meditarmos em mais uma vez a palavra do Senhor nessa live dos Salmos, a campanha aqui dos Salmos, que está sendo uma bênção. Você está aí acompanhando, Deus abençoe sua vida, compartilha. Meditamos no Salmo 22, que foi uma bênção, graças a Deus. Passamos umas 2 horas aqui com a bênção na live, mas não vou ficar 2 horas não. Vou meditar no Salmo 23, é um salmo curto, só tem apenas 6 versos. E eu creio que Deus tem uma palavra para nós dentro do Salmo 23, amém? Então vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor neste dia, na madrugada desta quarta-feira. Ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer por mais essa oportunidade de meditar na tua santa palavra. Tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, nos cobre com o sangue de Jesus, Senhor. Glorifica o teu nome mais uma vez, como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Pai, fala conosco, abre o nosso coração, abre o coração dos irmãos, que essa mensagem, meu Pai, seja de grande valia, de edificação para a igreja e salvação para os perdidos, Pai. Faz o que a gente não pode fazer. Pedimos que o Senhor cresça e a gente diminua, no nome do Senhor Jesus. Amém. Prepara teu coração, abra tua Bíblia onde você estiver, Salmo 23. O sexto salmo messiânico. O sexto salmo messiânico. Um salmo que fala sobre o nosso Senhor Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus crente. Esse Salmo 23 ele é bastante conhecido, que é o Salmo do Bom Pastor. E o Salmo 23, aqui é sem dúvida um dos salmos mais gloriosos da Bíblia. Nós vamos aprender que o bom pastor, o pastor do Salmo, é aquele mesmo que mais tarde disse em João 10:11, eu sou o bom pastor. É o próprio Jesus. Então, o Salmo 23, ele é o mais citado e ele é o mais conhecido da Bíblia. Quem não conhece o Salmo 23, não é? Temos o cuidado aqui do bom pastor. E esse belo salmo aqui foi escrito por um pastor que veio a tornar-se rei. Está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 a 9. Davi, mesmo sendo pastor, ao olhar para a dependência de uma ovelha, tem pastor, ele mesmo identificou-se com uma daquelas ovelhas, e ele exclamou, o Senhor, Adonai, Jeová Roi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. E o Salmo 103:13, o mesmo Davi disse, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, que respeitam. Então o Salmo 103:13, o Davi disse, como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, que respeitam o próprio Deus. Filipenses 4:19, Paulo afirma que o nosso Deus suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. O nosso bondoso Pai Celestial sempre há de suprir as nossas necessidades. Mateus 6, versículo 25 ao 34, Jesus diz, não se preocupe com o que comer, beber e vestir. O Senhor diz, olhe para os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória e sua beleza, se vestiu tão belo como os lírios, que é colhido e lançado no fogo. Ele disse, como os pássaros nem plantam, nem colhem, e Deus as alimenta, não é? As alimenta. E o Senhor diz, não cuidará de vocês?
Vocês com tantas preocupações podem acrescentar 50 centímetros a mais? Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, ou basta cada dia as suas dificuldades. Então o Senhor é o Deus supridor, o Deus provedor. Glorificado seja Deus. Mas devemos buscar em primeiro o reino, o governo, a liderança, a regência de Deus pela sua palavra, a obediência aos seus mandamentos, está conforme a lei divina e praticá-la. Deus vai testar, temos que passar nessas provas e Deus, obviamente, suprirá tudo o que a gente precisa. Dê glória a Deus por isso. Temos a proteção e a bondade do bom pastor. Salmo 23:4, Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Davi disse: ainda que atravessemos um vale de perigos ou tribulação, o bom pastor sempre estará conosco. Eu vou destrinchar mais um pouquinho esses versículos aqui. O Salmo 91:7, o salmista diz: 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 121:7, lemos: o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará tua alma, tanto a entrada quanto a saída, não é? O Salmo 23, do 5 ao 6, Davi celebra a sua exaltação pelo bom pastor e a constante bondade e misericórdia do bom pastor na vida dele. A identidade do bom pastor. Em Gênesis 49:24, Jacó identifica o Senhor Deus como o bom pastor de Israel. Em Isaías 40, verso 11, o profeta Isaías afirma que o Senhor, que Adonai, é como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. A coisa linda. As que amamentam, ele guiará mansamente. Isaías 40, versículo 11. Deus cuida do seu povo. João 10:11. Jesus diz que ele é o bom pastor e o Salmo 23 é o João 10 do Novo Testamento, né? O bom pastor do Salmo 23, ele diz que é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus disse isso em João 10. E em Hebreus 13:20, vemos que Jesus Cristo se tornou o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Concluindo aqui nesse rodapé, nesse esboço que tenho aqui rapidinho, o Senhor Jesus, ele é o pastor dos pastores, ele é o pastor e bispo da nossa alma. Está em 1 Pedro 2:25 e 1 Pedro 5:4. Jesus é o bom pastor que nos ama e pelo seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1, versículo 5. Coisa linda, né? Eu dando aqui essa introdução para mastigar um pouquinho desse Salmo 23 e temos bênçãos demais que Davi, depois do Salmo 22, amém, Deus abençoe a irmã Mayara Kelly. Irmã, Deus abençoe, Deus conforte e console sua família, né? Pela perca aí do seu genitor. Que Deus possa abraçar sua alma e toda a família, em nome do Senhor Jesus. Temos aqui o Salmo do Bom Pastor, aquele que vai prover para aqueles que temem a Ele o cuidado, o consolo e o conforto. Eu também perdi meu pai no passado, e eu sei o que a irmã está sentindo, a dor de perder um pai não é fácil. E que o Espírito Santo de Deus, amada, venha consolar a tua alma e consolar toda a tua família e amigos, né? Não é fácil. Mas que o Espírito Santo venha falar ao teu coração também, em nome do Senhor Jesus. Então, Davi começa a se colocar depois do Salmo 22. Esse Salmo 22 aqui foi uma bênção que falou dos sofrimentos do Messias e o triunfo, né? Onde a gente meditou que Deus, ele faz o sofredor triunfar no final. Então, eu falei de todos os ungidos de Deus que Deus escolhe para representar Jesus na terra. Aqueles do Antigo Testamento e do Novo sofreram, mas triunfaram no final, né? Quem permaneceu fiel. E hoje temos a revelação do Senhor Jesus pelo Espírito Santo e não vamos deixar de sofrer por causa dele, mas vamos ter vitória. E após essa declaração de Davi messiânica, ele agora vem com o Salmo 23.
e se colocando como Jeová Roi, o Senhor é meu pastor. E você sabe que a profissão do pastor, na antiga aliança aqui, e no Antigo Testamento, na cultura judaica, não era de tanto prestígio. Quando o povo de Jacó, a família de Jacó, entrou no Egito, José falou para Faraó que eles eram pastores. E para o Egito era uma profissão ralé, chula, não tinha muita importância. Colocando hoje para a igreja, o homem que é chamado para pastorear a igreja, para alguns também, não tem lá essa importância não. E hoje está rotulado, titulado que pastor é tudo ladrão, pastor só rouba dízimo, pastor só vive como marajá. E para algumas pessoas, infelizmente, pastores não servem para nada. Então não vale a pena ser pastor. Para uns na igreja, tem um almejo aí para se tornar um ministro, mas lembrando que Hebreus 5, o escritor diz que todo sacerdote é chamado por Deus. Arão foi chamado e ele diz que nem Jesus se autotitulou como um sacerdote. Foi o Pai que colocou esse título. Então não é qualquer um, é Deus quem escolhe e chama para pastor, evangelista, né? Para o presbitério, como diácono. É Deus quem escolhe e dá o ministério, capacita o escolhido para levar o evangelho do Senhor para aquele rebanho que Deus coloca. Então não é fácil. Então lembrando que esse pastor aqui, as características não eram fáceis, pois tendo cuidado ali das ovelhas, e lembrando, as ovelhas aqui, tinha que tratar da pelugem dela. Eu tenho uma ministração sobre esse Salmo 23, que aqui não é o foco, pois é mais das ovelhas do Senhor. Tinha que tirar aquela pelugem, tinha que colocar óleo na narina das ovelhas por conta das moscas, que quando entravam e ali sufocavam, poderia até matar os animais, não é? Então colocava óleos para poder espantar aquelas moscas. E tem uma simbologia tremenda, porque mosca, Satanás é conhecido como Beuzebu, o deus das moscas. E obviamente que o óleo tem a simbologia, o azeite é o Espírito Santo, a ovelha é símbolo do crente, então o óleo quando vem sobre nós é para espantar as moscas, ou seja, os espíritos imundos, os espíritos malignos que queiram nos atazanar. Mas pela presença do óleo sagrado, o óleo divino, que é o Espírito Santo de Deus, sobre aquele que recebe Jesus como Salvador, não é? Glória a Jesus por isso. Então tem essa obrigação. Os pastores, alguns tinham sinos, todas as ovelhas, os pastores tinham a técnica de colocar um som, um grito, uma ordem de comando, que as suas ovelhas identificavam a voz dele. Fosse por sino, só ele tinha aquele sino. Fosse pelo um grito, seria um sinal que aquele rebanho ouviria a voz do seu pastor e jamais confundiria com outro pastor. Se tivesse dois rebanhos juntos, os dois pastores iam identificar, né, como sinais, ou chacoalhando alguma coisa, ou gritando, todas elas se separariam, cada uma ia, o seu rebanho, né, ia especificamente para o seu pastor. O pastor ele tinha que ficar no redil, com as ovelhas dentro do redil. A maioria das vezes ele ficava na porta do redil, por conta dos lobos. Tanto é que ele tinha o cajado, com aquela curva, né, para puxar as ovelhas. Ele tinha a vara, que servia para a ovelha, que servia para o lobo ou qualquer animal que viesse atacar a ovelha. Então o serviço pastorado, não era para qualquer um. Não é? É uma atividade de muito suor, de muito sacrifício, muita dedicação. Cuidar das ovelhas não era fácil. Quando uma ovelha se rebelava, saía do redil, saía do rebanho, era necessário o pastor ir lá dar quebradinha na patinha para que a ovelha não fosse teimosa e saísse do rebanho. Outra cena era que o pastor pegava a vara, tinha um cajado para puxar, pegava a vara e dava na cabeça da ovelha. Ela ficava maruada, tonta, mas era como correção. Poft! Então, às vezes, Jesus dá uma cajadada na nossa cabeça que a gente fica maruado, né, para se orientar. Então, a obrigação do pastor era dar uma cajadada. Poft! Então, a ovelha ficava meio maruada e assim ela tinha que seguir o rebanho. O pastor lhe dava vida em prol dessas ovelhas. Lembre que Davi lutou contra um urso e contra um leão para proteger as ovelhas do pai dele, né, de Jessé. Então, quando ele diz, o Senhor é meu pastor,
Lembre que o pronome aqui é possessivo, meu, é individual. Eu sempre estou batendo nessa tecla, é meu pastor, então não é de qualquer um. Assim como Davi tratava das ovelhas do pai dele, ele olhou para as ovelhas e ele se considerou uma ovelha. Uma ovelha. Tinha que tirar a lã, aquela pelugem todinha, né? As ovelhas eram muito mansas. Tanto é que você mal vê ovelhas brigando. Por ser mansa, meio lerda, meio demente. As ovelhas não podiam se conduzir sozinha. Tinha que ter o seu pastor para levar para água, água tranquila, pastos verdejantes, alimento, capim que não fosse seco, era capim saudável, verdinho, para tratar bem da, dos órgãos, né, do estômago dos animais, para que eles não comessem qualquer porcaria. Isso era um cuidado tremendo, ovelha para ovelha, gordinha, magrinha, pequena, grande. Então, por elas serem mansas, então tinha que estar ali, ó, juntinho ali. Hoje tem ovelhas para todo tipo que é gosto, né? Ovelhas que elas sobrevivem no frio aqui no Brasil. É porque eu não recordo, porque eu tenho um esboço sobre as ovelhas, mas tem vários tipos de ovelhas. Uma coisa, uma mais linda que a outra. Tem ovelha de pelugem branca, pelugem cinzenta, pelugem preta e branca. Tem vários tipos de ovelhas, crente. Isso faz uma analogia tremenda para vários tipos de pessoas convertidas a Cristo. Gorda, magra, preta, branca, pobre, rica. Mora no palacete, mora no palafita, na casa de praia, aonde for, todo tipo de ovelha que Jesus tem para ele, ainda em vida, fora aqueles que ele já levou, não é? Então, quando ele diz que Deus é o seu pastor, Davi está dizendo que Deus é aquele, preste atenção, Davi está dizendo que Deus é aquele que vai guiar, Davi está dizendo que ele é inexperiente, ele não tem força, ele não tem sabedoria, lembrando que a ovelha tem que estar sendo guiada. Davi precisa de uma luz, de um orientador, de um direcionador. Quando Deus coloca o Todo-Poderoso, lembrando que Deus é Espírito, João 4,24, Deus é Espírito, incorpora, invisível, material, abstrato. Então Deus é Espírito. Vê que coisa tremenda, Davi está colocando o Deus Todo-Poderoso que não se vê, não pega ele, mas está colocando ele como o seu líder, o seu guia, o seu direcionador, o seu instrutor, aquele que vai tirar as pelugens de Davi, aquele que vai estar com cajado para puxá-lo aonde Deus não quer, não é? Ali os ninhos do diabo, onde tem as práticas pecaminosas, Deus venha. E quando Davi vacila, a cajadada na testa. É aquele que Deus coloca o óleo perfumado, que é o Espírito Santo, e espanta as moscas. Deus é aquele que leva Davi a pastos verdejantes, ou seja, dá o melhor para a ovelha. Leva ele para águas tranquilas, sem perturbação, coisa serena, tranquilidade, porque Deus é paz. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é muito, muito interessante a gente aprender quando a gente coloca Deus como nosso pastor. Estou aqui, Senhor. Sou impotente, não tenho força, não tenho estratégia, tenho nada. Estou na sua dependência. Aí vai para onde o pastor quer. O pastor guia para onde ele bem entende. Que a ovelha não se manda. Em Mateus 25, eu não vou ler aqui para ganhar tempo, do 43 e diante, Jesus diz que naquele grande dia, o Senhor vai dividir, né? À sua esquerda os bodes, à sua direita as ovelhas. E ele dirá para os bodes: tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava preso, não fosse me visitar, estava nu, não me vestiste, estrangeiro, não me hospedaste. Senhor, quando foi que a gente viu isso? Quando não fez por esses pequeninos irmãos, não fez por mim? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus demônios. Mas para os que estão à sua direita, as ovelhas, ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, venham, porque tive fome. Eles venham, benditos de meu Pai, para o reino que já está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu, me vestistes, estava preso e doente, fosse me visitar, era estrangeiro e me hospedaste. Quando, Senhor? Quando vocês fizeram por um desses meus pequeninos irmãos, você fez por mim. Venham. Olha, ovelha está do lado direito. E do lado direito na Bíblia é sinal de honra, de mérito.
Jesus, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz que ele está à direita da majestade nas alturas. O Senhor Jesus está à direita do Pai. Então, a destra é símbolo de honra, lugar de honra, consideração de respeito, de credibilidade. Então, quem é ovelha está à direita de Deus. Davi se coloca como ovelha na mão do pastor. Então, está à direita do Todo-Poderoso. Ou seja, Senhor, eu quero a tua honra. Aleluia. Você está procurando honra de quem? Quem é que você quer que lhe honre? Olha a resposta que Jesus diz em João 8 para alguns fariseus, que ele não procurava a glória de ninguém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. João, capítulo 8, e o versículo 52, ele diz... Eu vou ler o versículo 54. Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser vosso Deus. Vós não conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo sua palavra. Ah, Deus grande! Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Ele diz também, no versículo 49, Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Eles disseram que ele estava encapetado. Antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Não busco glória para mim mesmo. Há quem busque e a julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar minha palavra, nunca haverá morte. Eita, glória ao nome do Senhor. O Senhor também dá uma cajadada no quengo dos incrédulos em João capítulo 6. Eu vou ler, porque isso é gostoso demais ler isso aqui. Eu vou ler o versículo 35, João 6, 35 em diante. Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também me vistes, e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Ei, tu e eu foi dado a Jesus pelo Pai. E se ficarmos firmes, jamais vamos nos perder. Jesus garante. E se a gente morrer, ele promete: vou ressuscitar. Na verdade, esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Não está escrito? Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Assim todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é de Deus. Este tem visto. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Glória ao nome de Jesus. Exaltado seja o Senhor, crente. Aleluia. Ainda em João capítulo 5, versículo 39 em diante. Eita, aleluia, glória a Deus. Eu vou ler o 37 em diante. João 5, 37 em diante. O Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua forma, e sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte dos homens. Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Ele se colocou como ovelha, e a ovelha está à direita do Pai, à direita do pastor. E à direita é a honra. E Davi se colocou como ovelha, você entendeu?
como Jesus está falando aqui, eu não recebo glória dos homens. Elogio, não preciso disso não. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. O Espírito Santo não habitava nos incrédulos. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro viesse em próprio nome, o aceitareis. Aqui, referente ao anticristo. É como podeis crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem somente de Deus. Vocês vão crer. Você recebe babação do outro aí, ó. Uma bajulação, um do outro. Aí Davi diz, o Senhor é, não foi, não será, ele é, verbo no presente. Meu pastor. Davi está se colocando como ovelha. Eu disse, a ovelha está à direita no grande dia do juízo. E a direita é a honra que Deus dá. Davi buscou foi a honra que vem de Deus, crente. Aí Jesus diz, vocês honram uns aos outros. E será que mudou? Século XXI? Muitos assim, ó, dentro da igreja, fora da igreja, um bajulando o outro, paparicando o outro, ó, procurando a honra um dos outros. Jesus diz, vocês não buscam a honra que somente vem de Deus. E Paulo entendeu isso, Romanos capítulo 2, e Paulo citou isso aqui, olha, Romanos capítulo 2, versículo 3 a 11. Tu, ó homem, que julgais os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem procuram o quê? Procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, cabeça dura, né? Desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois em Deus não há acepção de pessoas. Paulo está citando a igreja de Roma, que aqueles que desobedecem à lei de Deus, teimosos, desprezam a bondade do Senhor, só vai acumular ódio de Deus e serão reservados para o grande dia do juízo de Deus, que Deus condenará e lançará para o lago de fogo. Para esses haverá tribulação, angústia, perturbação, condenação eterna. Mas para os outros que procuram o bem, a glória, a honra e paz. Só nesse primeiro verso, Deus nos ensina como Davi procurou estar à direita de Deus. Queria a honra de Deus. Deus garantiu para Davi. Davi queria isso, não é? Queria a paz de Deus, a honra de Deus e a glória de Deus. Nessa glória de ser Deus. Mas a glória do Senhor é a honra, é o prestígio, é o elogio que Deus daria para um verdadeiro adorador crente. Você está procurando honra de quem? Aleluia! Também de Roberta, está procurando honra de quem? De Lula? Está procurando honra de quem? Raquel Lira? Você está procurando honra de quem? Do seu pastor? Está procurando honra de quem? Do cantor? Davi diz, o Senhor é meu pastor. Você entendeu isso aqui? Adonai é o meu pastor. Eu sou ovelha e ovelha está à direita no tribunal de Cristo. Hã? Aleluia. E colocar Deus como seu guia não é para qualquer um. Lembre que Deus vai tirar muita pelugem, viu? A ovelha está muito peluda. Então, pastor, está muito peludo para o meu gosto. Vem cá, vou tosar você. É tosar? É? Vou tosar você. Já é muita mosca. Vou meter um óleo aí no seu nariz para você cheirar só o óleo. Eita. E a Bíblia diz é só o cheiro de Cristo. Cheiro de vida para vida. E quando você estiver muito teimosa, você é minha ovelha, né? Estou na caixa na sua cabeça. Se oriente. Toft. Tá pronto para ser ovelha? Aleluia, não é bode não, bode da chifrada, bode da cabeçada, bode é terrível, bode é terrível. Coloca na internet os vídeos do bode que você vai ver, bode não perde pra ninguém. Bode, bode é bode. Tanto é que Deus considera bode como representação de desobedientes. É bode.
Ovelha é mansinha, tranquila, até é meio lerda. É ovelha. E ovelha precisa de cuidado. Ovelha precisa de cuidado. Ovelha precisa de um orientador, mas quando vacila, recebe uma cajadada, glória a Deus. Recebe uma cajadada santa aí, crente. Essa ovelha aqui é só Jesus. Nada me faltará. Aleluia. Vamos concluir. Nada terei falta. Porque sabia que esse Jeová Rui também é Jeová Jireh, o Deus provedor. O Deus que, na nova tradução da linguagem de hoje, cadê aqui, amor? A Bíblia pequena. Se tiver aí, eu quero ler o pezinho da letra. Segura aí, crente. Em Gênesis 22, quando Abraão disse que Deus ia prover o cordeiro, nessa linguagem aqui, ela é muito interessante. Vê só, Gênesis 22, né, 8. Cadê? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneiro para o sacrifício, meu filho. Na tradução da revista Almeida Corrigida fala, Deus proverá o cordeiro para o holocausto, não é? Mas na tradução da linguagem de hoje diz, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneiro para o sacrifício, meu filho. Não foi ele que pediu? Então ele vai arrumar. Eu não tenho, ele vai arrumar. Não é ele que quer? Então, o Senhor que de nada deixa a ovelha passar necessidade, Deus vai fazer o que for necessário para você ter o que você precisa. Aleluia. Diga amém por essa palavra. Assim seja. Nada me faltará, ou de nada terei falta. Ou o Senhor, que é Jeová Jireh, ele fará o que for necessário para se obter o que você quer. Aleluia. Aí Abraão disse, ele vai arranjar um carneiro. Aquele que pediu, aleluia. Aí diz assim, Deus quer que a gente pregue em tal lugar. Como é que eu vou? A pé? É longe. Se tiver que ir de ônibus, ele vai arrumar o dinheiro para você ir pregar. Ou vai de carro, vai de bicicleta. Se não for, vai a pé. Ele vai prover saúde nas canelas, nos ossos. Ele vai prover tudo o que você precisa. Então, de nada você terá falta. Se precisa de uma casa para morar, ele dará a casa. Se precisa de um emprego para trabalhar, se ele vê que precisa, ele abrirá portas e você estará empregado. Tem que trabalhar, honrar, viver do seu trabalho, dar o dízimo para a obra do Senhor e viver do resto. Se está solteiro, ele proverá um casamento, se é da vontade do Senhor, né? Ele proverá. Se não tem filhos, ele vai prover filho. Se ele quiser tirar um filho, mas também ele vai arrancar filho, né? Enfim, Deus, Davi diz, nada me faltará. A segurança e a proteção vem do meu pastor, não é? Ele vai suprir tudo. E como eu falei, Jesus disse, sou a porta das ovelhas. Como o pastor ficava ali na porta do redil, do aprisco, Jesus também se coloca ali, ó. E o pastor se deitava, né? Muitos pastores se deitavam para proteger as ovelhas. Quando aparecia qualquer animal que viesse devorar, o pastor ia ali a vara e afugentava os bichos para não devorar as ovelhas. Então, ele é proteção contra Satanás. Ele vai prover proteção contra os demônios. Pois em Lucas 10, 19, ele deu poder contra serpentes e escorpiões para pisarmos. Temos autoridade. Providência aqui na terra, comer, beber, vestir, calçar, ir para lá, ir para cá, sentar, levantar, deitar, dormir, um sono bom. E a Bíblia diz que é ele que dá o sono para aqueles que o amam. É Deus que dá o sono para você dormir, roncar, até babar. É ele que lhe dá o sono, não é? Então Deus proverá tudo o que você precisa. Só confie. Eita, Deus grande. Descansa sua alma. Pedro diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? 1 Pedro 5, 1 Pedro, né? Capítulo 5, versículo 6, não é isso? É 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele sua ansiedade, angústia, agonia, aflição. Senhor, toma essa minha agonia, Senhor. Essa minha preocupação entrega em tuas mãos, porque ele tem cuidado de você, nos mínimos detalhes. Aleluia. Verso 2, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Como eu falei, pastos verdejantes é a simbologia ali de Deus guiar,
em alimento saudável. Glória a Deus. Amados, eu tive que vir para cá porque o celular descarregou. E eu quero concluir aqui o Salmo 23. Eu parei no verso 2, eu acho que eu parei no verso 2, não é? Continuando aqui, crente, Salmo 23, eu estava no verso 2, que ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Eu estava dizendo que Deus só dá o melhor para nós. Como Davi se colocou como ovelha a esse Deus santo, o Deus Todo-Poderoso, Deus Provedor, Deus, ele proverá tudo de bom e do melhor. Nunca deixe, nunca pense, nunca deixe alguém falar e nunca pense que Deus vai lhe dar resto. Não, deitar-me faz em pastos verdejantes. Então, deita em pastos verdinhos, justamente a qualidade do alimento para as ovelhas. Então, Deus é aquele que só dá o melhor. Deus só tem o melhor para nós. Deus vai ter a melhor roupa para você. Deus vai ter o melhor calçado para você. Deus vai ter a melhor casa para você. Mas você pode dizer, mas alguém mora no palafita. Mas o palafita às vezes é o melhor que tiver ali. Não é que as pessoas vão estar presas e amarradas nessas vaidades da terra. Mas o que Davi diz é que quem é ovelha desse sumo pastor só tem do bom e do melhor. Deus vai lhe dar um carro, Deus vai lhe dar um carro, o melhor carro. Lembre do jumento que Jesus montou. Ninguém subiu, ninguém montou naquele jumentinho. Pois foi o melhor. Quem inaugurou foi Jesus. E a felicidade daquele animal, né? Foi o dono dele, o criador dele que montou. Então, guia-me mansamente em águas tranquilas. As águas tranquilas para justamente não perturbar as ovelhas. Que as correntes daquelas águas agitadas. Não, o Senhor é Deus de paz. Águas tranquilas fala da qualidade de vida que Deus tem para nós. O alimento, né, que a água é alimento, para elas beberem bem sossegadas, longe de lobos, longe de qualquer perturbação. Então Deus é o nosso remédio. O Espírito Santo de Deus vem nos trazer paz. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o próprio Senhor é aquele que nos faz deitar e nos guiar em águas tranquilas. Águas tranquilas. Tem uma simbologia do próprio Espírito Santo, essas águas tranquilas. As águas eternas, não é? Pois vem a tranquilidade e a paz. A paz de Deus sobre nós é Deus não está irado contra nós que somos pecadores não arrependidos, não é? Mas o pecador arrependido tem a paz de Deus. Não é inimigo, é amigo do Altíssimo. E essa água tranquila, esse pasto verdejante, é a boa qualidade de vida que Deus tem para as suas ovelhas. Isso aqui é lindo. Veja quantas pessoas se perturbam, vivem à base de remédio. Não quer dizer que não vai ter que tirar o remédio. Mas eu estou falando daquelas pessoas que não são crentes. Existem cristãos que tomam remédio, infelizmente. Mesmo tomando o remédio, a qualidade de vida tem que ser excelente. Tem que estar em paz de espírito, paz de alma. Já vez um crente perturbado, atormentado. Não pode, porque o Senhor, nosso pastor, ele nos guia em pastos verdejantes e águas tranquilas. Então, se Deus é o seu pastor em Cristo Jesus, ele lhe dá do bom e do melhor. Deus não vai dar alimento vencido para você. Deus não vai dar uma roupa velha para você. Deus não vai dar um calçado, uma sandália, uma percata para as irmãs, rabugenta, velha. Não. Se você ganhar um perfume, é um perfume da melhor qualidade. Porque para os filhos de Deus é de tudo do bom e do melhor. Lembre de Judas, que se tornou um bode. Quando Maria, a irmã de Lázaro, pegou o perfume e derramou sobre o Senhor, Judas disse que ela estava desperdiçando. Poderia pegar o perfume, ali daquele vaso de alabastro, e vender e distribuir o dinheiro para os pobres. Tudo, ó, mentira, porque a Bíblia diz que ele era ladrão. Olha para aí. Maria pegou, e você sabe que aquele nardo, nardo puro naquele alabastro, aquele vaso de alabastro era caríssimo. E aquele perfume, pior ainda, das economias que aquela mulher tinha guardado e comprou e derramou sobre o mestre. Ela fez o melhor para Jesus. A viúva que entregou aquela moedinha, ela deu o melhor. E Jesus diz, está vendo? Ela deu tudo o que ela tinha. Essa sim foi, o sacrifício dela foi recebido, não dos outros que deram as sobras. Olha para aí.
Então dê o melhor para o Senhor. Então o Senhor sempre dará o melhor para nós. Deus deu o melhor que Ele tinha, que foi seu Filho Jesus. Então Ele nos guia em pastos verdejantes. O Senhor não tem nada que não presta para nós, só tem tudo que é bom. Satanás, ele imita Deus. Mas quem é capaz do diabo, vou tocar aqui numa ferida. Isso aqui é o Facebook da minha esposa, né? Porque aqui tá melhor do que o meu, o celular dela. Mas quem segue ela aqui, eu vou tocar na feridinha. Satanás, quando ele pega os algozes dele, Satanás, ele leva muitos para comer carne podre. Satanás faz beber sangue de animal. Satanás faz as pessoas se trancarem num quarto por 7, 14, 21 dias, comendo carne podre, tomando sangue de animais. Leva para os cemitérios tirar cadáveres de lá e comer as vísceras dos defuntos. Satanás leva para a pior depravação que você imagina de um ser humano. Terrível. Porque ele odeia o ser humano. Satanás, ele finge da riqueza, da prosperidade, para que as pessoas que não querem Jesus viverem no luxo, mas tudo na tapia. Eu vi um ex-macumbeiro dizer que o diabo estava engordando ele para depois abatê-lo. Aí Satanás, ele imita, mas vê o contraste. Deus tem tudo bom e do melhor para nós. Abra a boquinha e dê um glória a Deus. Se é casamento, Deus vai lhe dar do bom e do melhor. O marido é um excelente de Deus, homem provado, lapidado, transformado, cristão, Espírito Santo habita. A mulher provada, lapidada, experimentada, trabalhada por Deus, crente. Deus não vai dar uma Maria barraqueira, uma Maria noveleira. Deus não vai dar um Zé Ninguém, um João Ninguém. Deus não vai dar um homem troncho, um instrumento de Satanás. Não, até no casamento Deus tem o melhor. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Satanás, quando dá casamento, você vê homem matando mulher, mulher matando homem, e vai se desmantê-lo. Cristãos de verdade e até a morte separar. Aleluia. Porque é isso, até nisso, para você saber, família que Deus dá, Deus só tem o melhor. Um pouquinho da glória para Jesus, terra. Verso 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse refrigerar aqui é o consolo. Refrigera a minha alma. A irmã aí que perdeu o pai, ele é o Deus consolador, é Deus amparador. Esse refrigério é o bálsamo, é o alívio que Deus nos concede. Louvado seja Deus. E obviamente Davi experimentou esse refrigério. Veja que isso aqui não é para qualquer um, é para quem crê em Deus, crente. Se você está aí do outro lado, crê, receba um refrigério em Cristo Jesus que Deus nos concede. Aleluia. A nossa alma. Então, quando o Espírito Santo vem refrigerar, está aquilo borbulhando, né? Fervendo, ou seja, preocupação, angústia, aflição, agonia, problema para tudo que é lá, dificuldade para tudo. O Espírito Santo vem, ei, chega. A panela quando está quente, que bota na água, a fumaça faz, ó. Oh, glória. Tu crê, crente? Glória a Deus, aleluia. Esfriou. Para quem está de cabeça quente, recebe um refrigério em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha refrigerar, ó. Sossega, descansa, confia no Senhor, que Ele vai lhe surpreender. E guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse guiar aqui é Deus justamente conduzir na verdade, pela vereda da justiça, pelo caminho da verdade. Esse caminho é da verdade dele. Guia-me pelas veredas, pelo caminho da justiça, ou seja, pela palavra dele, pela lei dele, pelos mandamentos dele. Deus diz aqui, Davi, está aqui minha lei, obedeça meus mandamentos, estatutos e juízos, siga. Aí Deus vai guiando, ensinando passo a passo a lei do Senhor. A Bíblia diz em 1 João 2,20, o que Davi diz aqui, ó. Aí João diz isso aqui, ó. 1 João capítulo 2, versículo 20. Mas vós tendes a unção do Santo, e sabeis
sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Olha aí, ó. Vocês receberam a unção do Santo, ou seja, o Espírito Santo, o óleo perfumado, crisma de Deus, né? E sabeis todas as coisas. Eita, que coisa tremenda. 1 João 4,4, João também diz: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Então, esse refrigério, guiar pelas veredas da justiça, o Espírito Santo vem e nos ensina passo a passo o beabá da palavra dele. Veja que coisa interessante. Davi diz: o Senhor me guia pelas veredas da sua justiça, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É por amor nem no nome de Davi, no nome de ninguém. Deus diz: não tem ninguém para eu jurar, eu juro por mim mesmo, como eu vivo. Aleluia. Juro por mim mesmo, por amor do seu nome. E lembrando que o nome de Deus fala do seu caráter, do seu atributo, da sua personalidade. Então Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6, 7. Deus não se deixa escarnecer pela vereda da justiça, pelo caminho da verdade, pela sua lei, por amor a Ele mesmo. Ou seja, Deus se ama, crente, por amor ao próprio Deus. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Por amor ao seu nome. Ou revela o seu caráter. Revela a sua personalidade. Sabe o que Davi está nos ensinando aqui, crente? Espírito de Deus abre nossa mente. Por amor ao nome de Deus, Deus guia Davi pela lei dele. Davi, essa é a minha lei, é a lei eterna. Se tu quebrar ela, quem se quebra é tu. Porque eu não troco ela por tu não. É minha lei, é imutável, inquebrantável. Aleluia, glória. Segue ela. Se tu quebrar, eu te quebro. Por quê? Por amor ao meu nome, Davi. Hein? Tá brincando, é? Jesus está aqui. Por amor ao meu nome. Ou seja, eu te conheço, Davi. Mas eu me conheço mais do que a tu mesmo, Davi. Meu nome, é o meu nome em risco. Porque revela quem eu sou, Davi. Deus faz por amor a Ele, crente. Não é por amor ao teu glória, teu aleluia, tua roupa, teu cabelo, nem nada. É por amor a Ele. Ele diz: eu sou fiel. Por amor à minha fidelidade. Por amor ao meu amor, Davi. Por amor à minha misericórdia. Por amor à minha justiça. Por amor à minha bondade. Escute. Por amor à minha misericórdia. Por amor ao meu perdão. Por amor à minha bondade. Por amor à minha santidade. Por amor à minha compaixão. Por amor ao meu perdão. Por amor à minha fé. Por amor, aleluia, à minha temperança. Por amor à minha benignidade. Por amor à minha, aleluia, à minha imortalidade, que aqui fala dos atributos dele, os incomunicáveis. Por amor à minha onipotência. Por amor à minha onisciência, onipresença. Não é a transcendência do Senhor, que Ele é transcendente. A eminência do Senhor, a proeminência do Senhor. Por amor a tudo isso e muito mais da parte do Deus Altíssimo, não é? Então, por amor a Ele, quem Ele é. Deus não se deixa escarnecer, como eu citei em Gálatas 6, versículo 7. Então, por causa disso, que Deus guia Davi. Davi conhece o Senhor pela sua lei, pela personalidade e o caráter que Deus tem. E ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte são perigos, eu falei no começo, né, na introdução, são perigos de morte. Vale da sombra da morte. Em Israel existiam muitos vales, os declínios ali, que havia muitos bandidos, muitas pessoas eram assaltadas e havia muitos perigos ali. E Davi diz: ainda que eu ande por lugares assim perigosos, não vou temer mal algum. É o vale da sombra da morte, lugares perigosos, onde eu corro risco de morte. Mas ainda que eu passe por esses lugares, correndo risco de morrer, não vou ter medo, porque tu estás comigo. Se tu estás comigo, a morte não me toca. Olha que fé. Olha que autoridade Davi entendeu que Deus tem sobre a morte e sobre os marginais que poderiam atacar Davi.
Isso aqui é muito interessante para nós em Cristo. Pela fé em Jesus, Deus nos livra da sombra da morte. Deus muda até nossos percursos para não irmos em tal lugares, tais ruas, tais bairros. Deus não permite a gente ir. Louvado seja Deus e glorifique a Deus por causa disso. E aí Ele está nos dando livramento nesse vale da sombra da morte, que a gente nem percebe, que o Senhor está acima, está vendo tudo, e a gente está aqui embaixo, não sabe onde os demônios acamparam armadilhas para nos pegar. A Bíblia diz que, segundo o livro dos Reis, no capítulo 7, que Deus revelava a Eliseu quando os sírios armavam ciladas para pegar o rei de Israel. E avisava Eliseu avisava o rei e desviava o caminho para que o exército da Síria não pegasse o rei de Israel. Então veja, hoje em Cristo, melhor ainda, que Deus nos livra. E quanto mais assim os irmãos são provados e os cristãos que estão sendo martirizados, presos e passando por lugares de sombra da morte, também não vai ter medo algum, porque agora em Cristo sabe que a morte não pode nos pegar, porque Jesus já venceu a morte. Ali é só uma passagem desse mundo para a glória celestial. Então mesmo que esteja ali, não vai ter medo nenhum. Atos 12, Herodes mandou decapitar Tiago e mandou prender Pedro. Pedro estava o quê? Dormindo, amarrado, preso. 16 soldados guardando ele, a igreja orando por Pedro. Pedro dormindo, estava no vale da sombra da morte, que ele ia morrer. E Deus envia o anjo, liberta Pedro. Pedro não caiu nem a ficha, pensou que estava sonhando. Quando da fé, ele foi liberto da morte. Louvado seja Deus. Jesus lá no Getsemane, Jesus estava passando pelo vale da sombra da morte, pois ele ia ser entregue por Judas a Caifás e Anás, ia ser espancado, preso, no outro dia ser levado para Pilatos. Pilatos mandou levar para Herodes manda levar para Pilatos manda açoitar, solta Barrabás e manda crucificar o Senhor. Então ele passou pelo vale da sombra da morte, mas ele não temeu, porque a fé no Pai estava consolidada. Glória ao nome do Senhor. E ao terceiro dia, depois da sua morte, ele foi ressuscitado, crente. E tantos fiéis que passaram pelo vale da sombra da morte. Daniel na cova dos leões, não temeu. Deus enviou o anjo, fechou a boca dos leões e livrou Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente acesa 7 vezes mais, não temeram. O anjo foi lá e livrou daquele fogo ardente. José, vendido como escravo no vale de sombra de morte, vendido como escravo, preso, caluniado pela mulher de Potifar, mas ali Deus exaltou. Isso no Antigo, tantos servos do Senhor que passaram pelo vale da sombra da morte, e Deus deu livramento, referência bíblica. E hoje em Cristo passamos. Paulo, em 2 Coríntios 11, 23, quantos perigos Paulo não passou, perigos de rios, de falsos irmãos, falsos crentes, chicotadas. Vamos ler isso aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Olha os perigos de morte que o servo do Senhor passou e não temeu, teve medo. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei em mar aberto. Eita, os perigos de morte. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Aos perigos que o servo do Senhor passou. Então isso aqui é o resultado de ser fiel. Perigo, sombra do vale da morte, sombra, né? Pela sombra, no vale da sombra da morte, fala automaticamente aqui da presença de Satanás. Porque Hebreus 2,14 diz que ele é o imperador da morte. Então aonde tem ninho do diabo, aonde tem presença diabólica, espírito dos demônios estão atuando ali, vem um calafrio, vem um medo, vem uma incerteza, mas Davi estava com a fé consolidada.
Então, onde você mora, bairro, a rua, onde você estiver, não tenha medo. No ônibus, no carro, na moto, no metrô, aonde você estiver, está confiante no seu Deus, não temas, porque Ele está com você. Então Davi garante que não ia ter medo nenhum. E para o crente em Deus, não tem que ter medo algum. Louvado seja Deus. Não é que também você vai enfrentar esses perigos, mas ainda que andasse, ou seja, se é necessário passar por aquele lugar macabro, cabuloso, horripilante, tenebroso, onde tem ninho de urubu do diabo ali, não vou ter medo. Eu tenho que passar por ali, então eu vou ter que passar, fazer o quê? Mas o Senhor está comigo. Ali só tem um grupo de noiados, traficantes, maconheiros, homens armados. Eu e minha esposa, nós descemos ali pelo cemitério do Pacheco, e quando a gente está passando por lá, eu fui na casa da minha mãe, quando a gente vai descendo a escadaria, tinha um grupo de jovens, tudo de arma na mão. E quando eu olhei aquilo de longe, meu Deus, se ele não nos conhecer, vai nos assaltar. Aí quando a gente foi descendo a escada, eu fui jogando logo a palavra de Deus. E ali fui evangelizando, eu e ela evangelizamos. Eles sentiram a presença do Senhor. Veja, não tememos, oh Deus grande, porque o Senhor, crente, estava conosco. Fizemos uma oração por eles, pedimos a Deus a misericórdia. Deus me deu até a palavra para um que estava lá armado. E a gente passou por lá, de cabeça erguida. E graças a Deus eles não nos assaltaram, não fizeram nada conosco. Ouviram a palavra, aleluia. Abaixaram a cabeça, não é? Uns ali conheciam colegas meus que tinham falecidos. Então, olha, Deus ali nos deu sabedoria e passamos por lá. Dê glória a Deus por isso. Não vamos ter medo. Se é necessário passar. Davi diz, ainda que eu andasse, não é que eu vou procurar esses caminhos macabros, mas se for necessário, não vou temer. O Senhor está comigo. Dê glória para Jesus, crente. Tua vara e teu cajado me consolam. Então, cajado para puxar a ovelha e a vara para dar umas cajadadas. Tudo é consolo, tudo é aprendizado, né? Aprendizagem. Tudo isso é para confortar e consolar o coração da ovelha. Aleluia. Eita Deus grande. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa preparação da mesa, literalmente é banquete, onde tem os inimigos das ovelhas do Senhor, os bodes. E Davi diz, o Senhor prepara. Veja que é o próprio Deus que prepara. Como Deus preparou mesa no deserto, muitos murmuraram, né? Mas Davi disse, é o Senhor que prepara. Porque o pastor preparava um banquete para as suas ovelhas. E Davi entendeu, preparas uma mesa perante mim, na presença de quem? Dos meus inimigos. Na frente daqueles que me odeiam. Por quê? Porque Davi seguia a lei do Senhor, as veredas da justiça do Senhor, obedecia ao Senhor e evidentemente Satanás levantava seus filhinhos. Mas na presença dos filhos do capiroto, Deus preparava um banquete para a ovelha dele. Aleluia. Fica firme, porque Deus preparará um banquete. Aleluia. Deus é que prepara um banquete e na presença de muitos inimigos. E você sabe que um dos piores inimigos, Jesus disse, eram os nossos familiares. Hein, amor? Começa dentro de casa, né? Teu inimigo começa dentro da tua casa. É para aí. Hein, crente? Misericórdia, meu Deus do céu. Eita, Jesus. Ele tem que amar, né? Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 36. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim pôr em dissensão, em divisão, o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra, de sorte que os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Sabe quais são os primeiros inimigos teus? Tua família. Só fazer uma festa de aniversário. Tua família, os teus inimigos. Lembra de Davi, que os próprios irmãos de Davi não gostavam muito de Davi, não. De José.
José, né? Boa. José preparou um banquete, ó. E os inimigos tiveram que comer. Assim, ó, vai ter que descer de goela abaixo, desce engasgado. Porque Deus acabou e é fim de papo, não tem ideia. Se tu gosta ou não gosta, Deus escolheu, capacitou, ainda prepara um banquete. É muito sério isso aqui. Deus disse a Jeremias, não sei se eu vou achar, né? Acho que é no capítulo 16, não confia nos teus parentes, Jeremias, porque eles falam mal de tu, Jeremias. Eita. Dói ou não dói? Dói, crente. Dói. Dói demais, crente. Dói demais. Louvado seja Deus. Eu não recordo, acho capítulo 6, do 10 em diante, que o povo não gosta da palavra de Deus. E Deus diz a Jeremias, não confia nos teus parentes, Jeremias. Aleluia. Pois os teus parentes falam mal de tu pelas tuas costas. Eita, Jesus. É difícil, viu? É difícil, viu? É difícil. Mas Davi está dizendo que Deus prepara uma mesa, um banquete, na presença dos teus irmãos. Aleluia. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Isso aqui está falando da prosperidade, de transbordar da bênção do Senhor. E ungir com a cabeça, justamente, derramar a bênção do Senhor. E Davi aqui foi ungido para representar o Cristo, né? Um azeite, símbolo do Espírito Santo. Ungir a cabeça. E lembrando que a cabeça, em Deuteronômio capítulo 28, cabeça é liderança. Serás cabeça e não cauda, estarás por cima, não por baixo. Unge a minha cabeça com óleo. Fala o quê? Escolheu para ser líder. Capacitação de Deus. A cabeça fala da liderança. Escolheu para ser cabeça, está sempre em cima, no topo. Olha que bênção, hein? Olha que dádiva que Deus nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Ele unge a nossa cabeça para que a gente possa liderar, sermos cabeça, se obedecermos os mandamentos. E o meu cálice transborda. E aqui fala literalmente, o cálice do Senhor transborda com aquela unção. E esse transborda é a vida com abundância. João 10:10, Jesus diz, o lado disso não roubar para destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então fala da abundância que Deus tem para os seus, tanto aqui na terra quanto na eternidade celestial. Diga amém por isso. Finalizando, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa bondade e a misericórdia que Davi está dizendo, e a vida eterna reservada para todo aquele que crê, está aguardando, não é? Literalmente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Bondade e misericórdia. O pecador resguardado, reconciliado, perdoado, justificado, honrado, glorificado por Deus. Aleluia. Davi teve essa experiência com Deus de Israel. Eu finalizo aqui essa live do Salmo 23, dizendo a você que é crente em Cristo, firme na fé. Porque esse é o bom pastor que Davi servia. Se revela lá em João 10, Jesus como bom pastor. Eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. E a ovelha escuta a minha voz e não segue nenhum estranho. Diz, eu tenho muitas ovelhas aqui, tenho outras, não é? E ele diz em João 12 que ninguém arrebata as ovelhas da mão dele, que o Pai deu. Aleluia. Louvado seja Deus. E esse é o pastor supremo, bispo e pastor das nossas almas, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que é aquele que vai suprir, que vai prover tudo que suas ovelhas precisam. Então, coloca a cabeça no travesseiro, durma em paz. Se não tem hoje, vai ter amanhã. Se não chega de manhã, chega de tarde. Se não chega de tarde, chega de noite. Se não chegar nem de tarde, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, vai chegar no outro dia. Esse pai jamais vai deixar o leão e o urso, o lobo dessas ovelhas. Ele tem uma vara que arranca o crânio dos inimigos dele. Esse é o cuidado que ele tem para quem se submete a ele. Estamos passando dias macabros. 2024 está aí e promete muita
muitas surpresas, né? Tem muita surpresa para o final desse ano. A violência está terrivelmente crescendo. Maldito é o homem que confia no outro homem. Confiemos no Senhor. Muitas famílias estão ficando enlutadas, esposas viúvas, maridos viúvos, filhos órfãos, mães perdendo filhos. Irmãos, está um caos terrível. Violência urbana a cada dia está crescendo. Devemos nos apegar cada vez mais na fé. Devemos orar mais, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Onde essa mensagem está chegando, você que ainda não é crente, venha para Jesus de Nazaré. Que você que está me assistindo que é crente, compartilhe para alguém que não é crente. Venha se abrigar na sombra do Onipotente, venha ser ovelha desse sumo pastor, porque os dias são maus. Estávamos vendo na televisão, até nos hospitais, as negligências, as pessoas morrendo nos hospitais, os médicos, muitas pessoas perdendo a vida. E aí você sabe que além de perder a vida, o pior não é perder a vida, é morrer sem o perdão dos pecados, a esperança da salvação eterna em Cristo Jesus. Muitos que estão na UTI, muitos crianças, idosos. Irmãos, está um caos. O Hospital da Restauração, um caos. A UTI superlotada. O governo, braços cruzados. Segurança pública, um caos. Só Jesus. As coisas estão se apertando. Redarabacante, o revassui. Aleluia. O anticristo vai aparecer, irmãos. Busque o Senhor, redai a sério que eu falo. Busque a Ele enquanto se achar. Ore mais, se preocupe mais com o céu e terra. Decalabaia sobre a régia. Procure mais o céu. Procure mais a palavra. Estude mais. Ore mais. Se consagre mais. A trombeta vai soar. Que não pegue ninguém, nem nós de surpresa. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o pastor soberano que Davi glorificou. E Davi foi salvo. Devemos estar no mesmo nível, adorando, buscando ao Senhor, crente. Não deixando nenhum problema de vaidade desse mundo nos atormentar. Isso é muito sério. Imagina quando a trombeta soar e a igreja desaparecer desse mundo. E aqueles que brincaram de ser crentes ficaram. Quem não queria Jesus ficou mesmo. Que Deus tenha misericórdia. Que a bondade e a misericórdia dele nos siga. Aleluia. Porque muitos estão desprezando essa bondade e a misericórdia. Carnaval acabou. Daqui a pouco, Carnaval 2025, vem Jesus voltar. Daqui a pouco vem São João e já estão se preparando para festas e festas e festas. Então, vem aí, irmãos. Mas a igreja se resguarda, prega, evangeliza, ninguém quer, guarda a fé, redai a soreberia. Quem é santo se santifique ainda. Quem é justo, faça a justiça ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está na lama do pecado, que mergulhe, irmãos. Mas quem se afaste mais do que nunca. O mundo ainda vai, daqui para o final desse ano 2024, daqui para dezembro, olha, alvoroço, reboliço, turbulência, perturbações entre as nações. Aleluia. E a igreja orando, buscando esse sumo pastor, e ele nos guiando. Veja, enquanto o mundo está de cabeça para baixo, ele nos guia por águas tranquilas. O crente está assim, ó, estou em paz. Nada me assusta porque o Senhor já revelou tudo isso. Enquanto o mundo está comendo porcaria, Deus está nos dando pastos verdejantes. Oh glória, aleluia. Buscando a justiça, a retidão, por amor do nome dEle, honrando a Ele, glorificando a Ele, exaltando a Ele, magnificando a Ele, louvando a Ele, derreba sobre a camântia. Aleluia, Deus grande. E Ele vai nos guardando. E a bondade, eita, é como se Deus dissesse assim: continue assim, minha bondade e minha misericórdia está sobre você. Minha bondade é a graça, viu? É o favor que a gente não merece. Pega aí, viu, amor? A bondade é porque a gente não merece, porque crê em Cristo. Davi acreditava no Redentor, aleluia, que é o todo dele, o Redentor que é Jesus. Porque a gente crê, temos a graça de Deus. Pela graça sois salvo, não é?
E a bondade revela o amor por Cristo, não é nem por nós. Deus nos amou sendo nós pecadores, prestava para nada, podres. Deus nos amou enviando Jesus para morrer na cruz, derramando seu sangue por nossos pecados. Então essa bondade nos acompanha por causa de Jesus. E a misericórdia. Quero concluir. A palavra misericórdia, eu não recordo como ela é no hebraico, mas ela não é a misericórdia como eu e você imagina. Não é misericórdias, ou seja, miséria da alma, do coração. Não é. Nem a compaixão, nem a dor alheia. Você se colocar no lugar de alguém que está em sofrimento. Isso é compaixão. E não é a misericórdia. Davi cita aqui a misericórdia no hebraico. Pois a misericórdia no original fala do ventre da mulher, do útero. O que é que Davi está dizendo? Que a bondade, que a graça, o amor vai me seguir. Deus me amando, Deus me guardando, Deus me protegendo. Sou amado por Deus. E a misericórdia também me segue. O que é que Davi está dizendo? Que essa misericórdia, crente, é como a misericórdia de Deus é como o útero da mulher, como um ventre, como um filho sai de dentro dela. E a mãe que sente a dor de um filho porque saiu de dentro dela. O que é que Davi está dizendo? Eu saí de ti, Senhor. Soprou nas narinas de Adão, fez uma alma vivente. Então Davi está dizendo, eu saí de ti, fôlego de vida que eu tenho. Esse fôlego tu sopraste nas narinas do meu pai Adão. Eu vim de ti. Então essa é a misericórdia que Deus tem por Davi. Eita, que palavra gloriosa de falar. É Deus dizendo para ele, realmente, eu te fiz. Eu te gerei a minha imagem e semelhança. Tu és segundo o meu coração. Estou procurando pecadores assim feito tu, que tu crê. Tu crê que fui eu que te gerei, Davi. Tu saísse de mim. Laborig camantria, derreva sobre a dergio. Por isso que muitos não creem, muitos desprezam Deus, seu criar, agachai, elevar-se, andere. Oh Deus grande, a presença do Senhor aqui, glória a Jesus. Por isso que quando a misericórdia vem, não é nem porque agora sabemos que Deus nos fez, a misericórdia nos acompanha agora, porque Jesus derramou sangue na cruz pelos nossos pecados. Alcançamos a misericórdia do Altíssimo, pelo que o Filho dele fez na cruz do Calvário por nós. Resume tudo isso em Jesus. E a misericórdia, por causa de Cristo, nos acompanha. Aleluia. A bondade é o amor de Deus sobre nós, nos acompanha. E o Espírito Santo, que como penhor, e o selo e o carimbo, que nos autentifica como filhos de Deus, autentifica como filho de Deus, carimba, sela, que somos do Altíssimo. Essa é a diferença das ovelhas de Deus e dos bodes de Satanás. Aleluia. Somos gerados do Altíssimo e em Cristo gerados do coração de Deus. Somos adotados. Que Deus abençoe a tua casa. O Espírito Santo faça essa mensagem, ficar enraizada no teu coração. Busque a Deus, ore em Deus, tenha unidade, tenha comunhão. Não deixe essa mensagem ficar, porque ela não fica. A mensagem vai aquilo que apraz, aquilo que Deus enviou. Ore comigo. Obrigado, meu Paizinho querido, nosso Deus amado. Obrigado pela revelação da Tua Palavra, por nos ensinar grandes coisas, Pai. Nos ajude Tuas ovelhas, Senhor. Tu és o pastor delas, supre todas as necessidades, como Tu fizeste com Davi. Tenha misericórdia, tenha bondade sobre nós. Dê um sono preparador. Senhor, eu não sei onde essa mensagem vai chegar, mas aqueles, meu Deus, que querem Jesus, perdoa os pecados, Pai. Salva para o Teu reino. Glorifica o Teu nome nessa mensagem. Nos dá uma noite tranquila, um sono reparador. E se o Senhor não voltar, Pai, fale conosco. Fique conosco. Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo no teu coração. Fica na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde para sempre. Amém. Não te esquece, nosso céu de glória
Beijo teu coração, crente. Fica na paz do Senhor. Dão glória para Jesus. Se Deus quiser a gente viver, vamos entrar no Salmo 24. O Salmo do Rei da Glória. Fica na paz do Senhor. Abençoe a todos em nome de Jesus. Compartilha aí em nome de Jesus. Fica na paz, crente. Glória.